Boa noite, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando, desabrochando, né, de mim. Eu tenho 59 anos, certo? Me chamo Edna Gomes Pinheiro, sou natural de Fortaleza, no Ceará, e atualmente eu estou residindo em João Pessoa, na Paraíba, essa encantadora cidade. Antes de iniciar, né, a falar de mim, a dar continuidade do meu desabrochar, eu queria dizer da minha satisfação de ter sido uma das escolhidas, né, entre as escolhidas, para participar dessa pesquisa tão inovadora e tão relevante, tá? Que tem o objetivo, a missão de registrar, né, e preservar a história de vida das pessoas bibliotecárias que lidam com a biblioterapia no Brasil. É um momento marcante, na minha concepção, de dar o devido brilho à biblioterapia durante toda a sua existência. Eu parabenizo a mestranda, né, esse orientador pela feliz iniciativa dessa pesquisa. É bem interessante, né, esse roteiro que vocês deram, porque falar da biblioterapia já não é fácil e a gente rememorar a nossa infância é desafiador, né? Bom, eu fui uma criança que eu não posso dizer que o processo de leitura foi muito natural na minha vida. Não foi. Eu fui criada numa família que tinha o costume de me dar presente, todas as datas, de aniversário, Natal, livros. E criança quer receber brinquedos, né? Então, naqueles primeiros momentos, eu tinha uma certa frustração, porque no Natal, Papai Noel trazia livro. No meu aniversário, também era livro. E no Natal, eu costumava ver as crianças receberem bonecas, carrinhos, e eu só recebia livro. Por isso que eu acho que todo esse processo da leitura, do meu amor à leitura, da minha ligação com a leitura, ele foi muito desafiador, certo? Primeiro, porque eu recebia livros de presente, mas na minha casa não tinha biblioteca. Os livros, depois de lidos, né, que a gente ainda era, a minha mãe cobrava a leitura deles e depois contava a história, lia com a gente, mas naquele momento a gente como criança não entende aquele episódio, né? E após essa leitura, por não ter biblioteca, os livros serviam de ornamento para o quarto dos filhos. Então, quando a gente bagunçava os livros que estavam todos arrumadinhos na estante, ela brigava. E eu ajeitei os quartos tão bonitinho e agora está tudo bagunçado, não pode ser assim. Aí como é que eu podia ler, mexer nos livros, rasgar os livros, rasgar nem pensar, né? Arrancar a folha do livro. Então eu acho que foi um processo assim que aconteceu aos poucos. Por eu receber muitos livros e não ter brinquedo, a Eliane Unes, né, ela, se eu não me engano, é ela que diz que fazia as casinhas com os livros, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, me perdoe. Mas eu fazia casinha, não era só essa autora ou outra autora que fazia, porque eu também já li que outras autoras também faziam as casinhas com os livros. E eu brincava com meus irmãos, né? Então, aquilo era um encanto para mim, porque eu fazia, tinha pouquinho, não era que eu não tivesse brinquedo, eu tinha brinquedo, mas era pouquinho, eu tinha livro e queria ter mais brinquedos, né? E o tempo foi passando, mas eu sinto que os livros, eles me deram um potencial muito grande
E essa educação e esse sistema que meus pais utilizavam, hoje eu entendo, porque naquela época eu não entendia se era falta de recursos, né? Ou também falta de iniciativa, porque além disso, o que era mais complexo era que nas escolas que eu estudava, não tinha bibliotecas, certo? Aí com o passar do tempo, isso se tornou assim mais desafiador, né? Porque eu estava aprendendo a gostar de ler com os presentes que eu recebia, às vezes até, é como se dissesse assim, tu só me dá isso, mas era o meu brinquedo. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que esse vínculo estava me transformando, sabe? Então, foi muito enriquecedora essa experiência da minha mãe, de receber presente e de exigir que a gente lesse. E também foi a partir desse momento que criou meu potencial como pessoa, que hoje eu sou, eu percebo que foi devido a esses momentos. Analisando, eu percebi que criança, os livros me despertaram até o poder de mando, de induzir as pessoas, de conduzir as pessoas. Como? Hoje eu percebo que a brincadeira com os livros era eu ler para os meus irmãos, brincar de escolinha com meus irmãos e com meus vizinhos e meus colegas, mas eu era a professora. E naquele momento eu mandava, eu induzia, eu exigia. Eu deixei de ser mandada, né, pelos meus pais em alguns momentos na minha infância para mandar nos meus irmãos, nos colegas e na vizinhança. Então, isso é um poder de mando. Então, a leitura para mim, hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendo. Eu já tinha essa sensação de firmeza, né, uma brincadeira de infância. Então, hoje eu percebo que mesmo sem biblioteca, mesmo sem livros dentro de casa, mas os presentes que eu recebia nas datas comemorativas me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu costumo dizer que o processo foi desafiador, mas me enobreceu, sabe? Me tornou uma pessoa decidida, eu sou uma pessoa decidida, eu sou a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu gosto de ler. E foi assim que eu me aproximei com biblioterapia, que até então eu nem sabia o que era. E hoje eu fazendo todo esse retrocesso, essa oportunidade que eu tive de desabrochar de mim, de buscar a essência, né, nas coisas que estavam guardadas na minha memória, mexeu comigo, sabe? E são momentos que a gente, nesse corre-corre da vida atual, a gente tem poucos instantes de reviver o passado, né? A gente só quer pensar no futuro. Aí, quando eu disse para você que eu tinha 69 anos, eu costumo responder quando as pessoas perguntam quantos anos eu tenho. Aí, uma vez num evento, me perguntaram, numa aldeia indígena, o pajé me perguntou, eu falei, dei um discurso, fiz um discurso, ele achou muito bacana. Professora, que lindo, não sei o que. Professora, quantos anos a senhora tem? Aí eu tive, sabe, assim, eu disse, puxa vida, me pegou de surpresa. Aí eu disse, o senhor quer saber mesmo? Eu gosto muito de brincar. Aí ele disse, sim, professora, diga quantos anos a senhora tem. Eu digo, eu tenho mais tempo de passado do que de futuro. Aí, nessa ocasião, estava o prefeito da cidade, né, da cidadezinha onde eu estava. Aí o prefeito pediu para falar e disse que foi muito eloquente aquela coisa. Puxa vida, que coisa tão significativa. Hoje eu sei o que eu tenho mais passado. Ele era bem mais idoso, né? Uhum. Aí disse assim, hoje eu sinto que eu tenho mais tempo de passado do que de futuro, não é, professora? Que coisa linda, eu aprendi, vou falar no meu discurso. Achei muito interessante. Mas essa minha infância, sabe, com desafios e crescimento, foi muito significativa para mim. Hoje eu sinto que eu tive uma infância, sabe, no molde que era para ter sido.
realmente. Porque a leitura, os livros, amor pelo livro, se hoje as pessoas ainda não têm esse, né, essa forma do prazer de ler, né, porque eu digo muito hábito, não se diz mais hábito de leitura, né, que hábito é escovar o dente, é escovar um cabelo, a gente tem que desabrochar, é o prazer de ler, é estimular o gosto pela leitura, né, que isso não é mais novo, isso aí se bate na tecla toda hora, todo momento, principalmente no curso de biblioteconomia, é o que a gente fala, hábito não existe, é prazer, é amor pelo livro. Então, eu não sei, eu não posso te afirmar se eu já naquela época sentia amor pelos livros. Eu não posso afirmar, porque no momento que eu ficava assim, meio triste, porque eu não recebi uma boneca e recebi um livro, ali no fundo eu acho que tinha uma tristeza guardada no meu coração, né? Mas eu acho que meu pai e minha mãe, né, agiram certo. Foram visionários, né? Visionários. Hoje trabalho incentivando a leitura. Não influenciou, assim, objetivamente. Mas eu acho que nos planos divinos, Deus tinha formado uma bibliotecária, porque eu queria ser contadora. Então, eu fiz vestibular, porque minha família tem escritório de contabilidade, meus tios, então eu já tinha emprego certo, eu pensava nisso, né? Mas eu fiz o vestibular, naquela época era vestibular, né? E fazia os pontos e você ficava numa fila. E a última pessoa pegou a última vaga de contabilidade. Aí quando eu fui, ela disse assim, você quer para quê? De contabilidade foi preenchida, o candidato estava na sua frente. Eu digo, puxa vida. Aí você chegou um pouquinho mais tarde. Aí eu digo, pois é. Você vai falar, não, vou não. Aí eu ia voltando, aí eu digo, menina, eu vou entrar na universidade, eu vou dizer que eu sou acadêmica, eu não vou perder essa oportunidade. Nem que eu tente novamente. Aí eu voltei, aí eu olhei, os cursos era tudo, não tinha nem painel, era numa folha de cartolina, e eu riscando, né? Olha, eu não sou velha, não, vocês estão contando nos dedos. É porque eu fui precoce. Aí eu disse, eu não vou pegar psicologia, tem tanta gente, é curso bom, tinha psicologia, tinha história, comunicação, aí tinha biblioteconomia. Eu digo, o que é isso? A velha história, o que é? Aí eu disse, eu vou pegar, vou ter uma carteira de estudante e no meio do ano eu tento novamente. Eu vou fazer isso, não vou tirar a vaga de ninguém. Que fui pensar, talvez se eu tivesse. Aí botei biblioteconomia. Aí entrei, fui para a universidade, né? Sou universitária, acadêmica, minha mãe chegou, o que foi? Biblioteca, economia, eu digo, mãe, é isso mesmo. Não adiantava eu explicar que ela também não ia entender, sabe? Aí eu entrei em março, quando foi em maio, no dia 5 de maio, eu consegui um estágio, não a biblioteca da universidade. Para mim, era uma biblioteca e era só de pós, né? Era pós-graduação em economia, era do centro que estava todo esse curso de economia e administração, e tinha pouco mestrado naquela época. Vinha muita gente de fora fazer mestrado de economia lá no CAEM, curso de mestrado em economia. E eu fui estagiar lá. Estagiei e aprendi a gostar. Aí quando foi no meio do ano eu fiz para contabilidade, passei. E de manhã eu estagiava na biblioteca, de tarde eu ia para a biblioteconomia e de noite eu ia para contabilidade. Só que eu não terminei contabilidade. Eu sempre digo, hoje eu sou professora e sempre digo para meus alunos, a única coisa que a gente deve se arrepender na vida é de nunca ter feito alguma coisa. A gente nunca deve se arrepender de ter feito, porque você fez e viu o resultado. Se você não fizer, você vai passar a sua vida toda, infância, adolescência, velhice, perguntando, por que eu não fiz? Se eu tivesse feito, como seria hoje?
dado certo, você fazendo, tá tudo ok, né? E aí eu abandonei no terceiro ano de contabilidade, ainda fiz até o terceiro ano. Aí casei, arranjei marido, fui ter filho e continuei na biblioteconomia. E já estava apaixonada pela biblioteconomia, incentivando, inclusive, minhas sobrinhas, meus primos, fazerem biblioteconomia. Aí eu tinha um sobrinho, um primo que dizia assim, eu vou fazer biblioteconomia, minha biblioteconomia é para mulher. E naquela época era muito, né? O sexo feminino era predominante. E hoje eu tenho várias, eu sempre fui incentivadora. Tenho várias sobrinhas, tudo fazendo, tudo bem lá em Fortaleza como bibliotecária. E elas dizem sempre, nunca pensei em fazer biblioteconomia, era as conversas da minha tia só sentava para falar sobre biblioteconomia. E tão bem, graças a Deus. Até eu me sinto muito feliz em ter incentivado. Até quando eu vejo os alunos sem querer, eu incentivo. Vai em frente, não desista. E foi assim. Então, a leitura não me incentivou. Por o fato de eu gostar de ler, me engrandeceu, mas na ponto de eu querer fazer biblioteconomia, porque primeiro eu não sabia da relação da biblioteconomia com o livro. Eu tinha o mesmo pensamento que a maioria das pessoas tinham na época, que biblioteconomia era só livro, organizar livro, não sei o quê, não tinha essa outra noção, sabe? Mas realmente não incentivou, mas me dei bem. Em ter amado, né? Eu fui bibliotecária da universidade, eu estagiei, entrei como estagiária, depois eu fui contratada como, não existia concurso nessa época, era tipo terceirizado. Aí eu fiquei como contratada, trabalhei 19 anos nessa biblioteca, era diretora da biblioteca e trabalhei 14 anos no Liceu do Ceará, em biblioteca escolar. Aí era que realmente, porque lá como era um curso de pós, né, essas questões de dinâmica, de leitura, de biblioterapia, eu aplicava mais na biblioteca escolar. Mas o meu primeiro contato, apesar de eu fazer a biblioterapia dessa forma, o curso na minha época não se falava muito em biblioterapia, sabe? Falava em leitura, as dinâmicas de leitura, essas coisas. Aí já foi mais para o final. Então, o meu primeiro contato com a biblioterapia mesmo foi em 1995, quando eu estava como professora substituta. Eu não sei como era que eu tinha tempo, não. Eu era bibliotecária do liceu à noite, trabalhava na repartição, na biblioteca do CAEM de manhã e de tarde, mas eles me liberaram quando eu passei na seleção de substituto. Aí eu saía da biblioteca, que era no mesmo hall, eu saía da biblioteca e ia para o curso da aula. E naquela época não tinha, hoje você só pode ser professor substituto durante 2 anos, lá na época que eu fui, não tinha prazo para terminar, entendeu? Aí, quando eu entrei, a professora Virgínia tinha um projeto PIBIC, que era a biblioterapia no Hospital Albert Sabin, trabalhava com as crianças portadoras de câncer. Aí ela passou no pós-doc e passou a coordenação do projeto para mim. Aí eu tinha assim, uma certa dificuldade por conta de ser PIBIC, ser pesquisa. Eu achava que a biblioterapia, aquele tipo de coisa, no segundo momento, poderia ser um projeto de extensão, que levava mais, sabe, as pessoas iam ter mais acesso, não tinha... Aí ela estava na França fazendo pós-doutorado, e eu liguei para ela e perguntei se eu podia, né, que o projeto era dela, se eu podia transformar, porque todo mundo dizia que era melhor como projeto de extensão, pela dinâmica dele também, né? Aí ela concordou, e aí nós transformamos o projeto de biblioterapia do Albert Sabin em coisa. Mas foi um projeto
ela teve um papel tão preponderante nessa questão da biblioterapia. A biblioterapia estava começando a criar asas, né, no curso de biblioteconomia, e já tinha tomado contorno e forma. E quando eu assumi, ele já estava sendo reconhecido, porque ela batalhou muito para poder ter acesso. E o projeto, com a continuação, ele teve uma relevância tão grande nas histórias das crianças, que era no Albert Sabin, no setor de oncologia e nefrologia. Eram as crianças que tinham câncer e as crianças que sofriam, né, rins, né. Aí eu me lembro de um caso, isso nunca saiu da minha cabeça, que foi quando eu comecei a sentir, puxa vida, como a biblioterapia é importante. Aí foi quando começou aquele meu amor, né, o primeiro amor. Foi quando, porque às vezes os médicos não permitiu estar consultando e a gente está lendo, eles não permitiu. Aí chegou um ponto, que foi esse caso que eu vou contar, que tinha uma criança que era novinha, eu acho que ela tinha uns 2 anos no máximo. Ela tinha um câncer, um caroço no ânus, era um câncer bem agressivo. E ela tinha que fazer um tratamento que era muito dolorido, né, quando o médico ia. E aí ela tinha dia que ela não deixava. Aí os enfermeiros faziam tudo. Aí teve um dia que ela não deixou de jeito nenhum e a gente já estava com bastante trabalho lá, né? Tempo de trabalho. Aí o médico mandou chamar o pessoal da biblioterapia, que a gente estava lá. E isso engrandeceu muito a gente. E aí as meninas começaram a contar a história. Ela ficou paralisada, o médico mexeu, fez isso, fez aquilo, ela escutando a história. E ela não permitiu o médico fazer nenhum procedimento. E nesse dia, ela ouvindo as histórias e brincando, que não é só história, é tudo que é lúdico quando a gente trabalha, né? A gente pensa que biblioterapia é só leitura. Não, mas é tudo que encanta, é tudo que transforma, né? É tudo que faz repensar, dependendo do grau, né? Da idade da pessoa. Mas eu senti. E aí depois eu fui descobrindo outros casos, né, que mais adiante eu posso relatar. Maravilha, Edna. Era isso que eu ia perguntar, né? Nesse caso, foi lá em Fortaleza. Em Fortaleza mesmo, né? 1995. Aí pronto. Depois de tudo isso, quando foi em 98, 96, meu marido veio aqui para João Pessoa, ele foi transferido. E eu não conseguia, porque ele era de empresa privada, né? E aí eu fiquei em Fortaleza com minhas 2 filhas, né? E continuei lá na universidade e eu fiz de tudo para 3 anos lá, não conseguia ser redistribuída, porque o governo, foi uma época que o governo proibiu transferência de funcionários até de um setor para o outro. E aí eu gosto assim, eu gosto muito de me desafiar, sabe? E eu disse, meu Deus do céu, mais um ano, eu vim passar o mês de férias de janeiro com minhas filhas aqui, em 98, quer dizer, já ia fazer 3 anos que meu marido estava aqui. Aí ele veio em 90, foi 96, 97, 98, 3 anos, 99. Aí quando foi em 99, ele estava proibido tudo, aí eu disse, meu Deus, como é que pode? Minhas meninas sentiam muita falta do pai, sabe? Ele era muito apegado a elas, e aí eu disse, o que é que eu vou fazer da minha vida? Minhas meninas, tirando, elas eram muito envolvidas com a leitura também, elas iam para o departamento, participavam dos projetos do departamento. Em Fortaleza tinha eu incentivava até as minhas filhas, em Fortaleza tinha um jornal, Diário do Nordeste, o jornal em papel ainda, naquela época não existia, e todo domingo saiu um encarte com um tema para ela para fazer redação, e era um concurso, era uma parceria com a Antártica. Então as crianças que ganhavam iam para os colégios, e as crianças que ganhavam recebiam
caixas de refrigerante, boné, camisa da Antártica, essas coisas. E eu incentivava, eles jogavam tema e eu incentivava minhas meninas a sair. Era conhecida. Hoje eu ainda tenho guardado os jornais com as histórias de leitura delas, sabe? Então elas participavam do ProLê, que o curso lá em Fortaleza era muito dinâmico com essas coisas. Tinha o ProLê, todas as ações de leitura, era bem ativo junto às bibliotecas da redondeza do curso, sabe? E elas participavam de tudo. Por isso ela sentia também muita falta, porque o pai incentivava muito a leitura. Aí um dia eu resolvi ir na universidade, saber como era que eu procurar, saber como é que eu fazia. Aí não me disseram, eu procurei, não me disseram assim, disseram, você tem que, já que não sai, você tem que fazer alguma coisa, procurar um advogado para lhe orientar. E eu procurei o advogado e a advogada, aí eu vou entrar com a liminar, nós vamos entrar com recurso. É bem rápido, professora, é mês de dezembro, vai ser bem rápido. E eu fiz tudo que ela pediu, era primeira semana de dezembro, ela disse, daqui para o final do mês, com certeza tem. Nada. Não saiu. Aí eu vim para João Pessoa, passar as férias com minhas meninas, matrícula reservada aqui, com matrícula reservada lá. E aí não deu certo, né? Quando foi 2 de fevereiro, eu voltei para Fortaleza, fiquei com elas, aí até que saiu na justiça e eu vim como lotação provisória. Eu passei 2 anos aqui, 38, foi 2 ou 3 anos aqui, como lotação ordem judicial, né, que a universidade lá me pagava para eu dar aula aqui. Aí pronto, quando foi em 2021, aí eu vim transferida de vez para cá, eu consegui. Aí eu estou aqui há 27 anos. E aí foi aqui realmente que eu continuei a desenvolver, já fiz não sei quantos projetos de extensão, elaborei não sei quantos projetos de extensão, já fiz PIBIC também com biblioterapia, e TCC, nem conto. E quando tinha a professora Bernardina, que também trabalhava biblioterapia, aqui também já tinha uns projetos muito bonitos com biblioterapia, aí eu comecei a trabalhar com biblioterapia também, ela saiu para fazer o doutorado e coisa e tal, aí eu comecei, ainda hoje eu trabalho com biblioterapia, sabe? E ainda é tão interessante, porque antigamente era assim, a biblioterapia era com criança, com idosos, e hoje eu estou orientando um TCC, que é biblioterapia para enfrentar o luto. Aí é biblioterapia com presidiários, é biblioterapia com pessoas, com alunos que dão trabalho, né, com problema de depressão, essas coisas. Então a gente já vê que a biblioterapia está sendo utilizada para transformar as pessoas, sabe? Eu enfrentei muita coisa porque achava que aquela história que só sabiam dizer que a biblioterapia curava, sabe? Mas eu acho que as palavras transformam, tá? Não é só a leitura que leva a isso, até uma dinâmica faz você modificar o pensamento da pessoa, levar a pessoa à frente. Eu acredito muito numa palavra amiga, numa mão estendida. E junto a isso, aí eu fiz com esses meus projetos, eu fiz meu mestrado com leitura. Eu não dei biblioterapia, porque tinha muito aquele debate, não, biblioterapia não cura, biblioterapia ainda era muito incipiente, né? Assim, era reconhecida, mas a título de pesquisa, essas coisas, ainda era meio, na minha concepção, ainda era meio nebulosa. Que ano isso, Edna? 1998, tá? Com 27 anos, 27 anos, no tempo que eu estou aqui, né? Se falava em biblioterapia, claro que era conhecida, mas tinha uma corrente que não era a favor, sabe? E aí eu, com medo de colocar biblioterapia no título da minha dissertação, aí eu coloquei leitura como produção de sentido, mas dentro da leitura
eu analisei os projetos de extensão e tudo que os projetos de extensão fazia, o projeto de extensão, né? E deu certo, né? Eu me lembro, fui aprovada e o meu projeto tirou o primeiro lugar. Tirou o primeiro lugar na seleção com esse projeto. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque era leitura, o que predominava era leitura, mas estava embutida a biblioterapia. Aí as pessoas assim, Edna, mas a gente procura, encontra muita coisa, mas já aqui para frente, para trás não. Mas era porque eu sempre estava leitura como produção de sentido, alguma coisa. Aí eu pesquisei todos os desenhos que eles faziam no Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, aqui na Paraíba. Isso em 90, passei em 98, aí fiz 99, 2000, né? E foi muito interessante esse projeto, sabe? Eu cheguei a apresentar na Enancib e na época teve uma repercussão muito grande. O título do projeto era era Entre o Sonho e a Realidade, né? O sonho deles e a realidade que eles estavam passando. Aí no subtítulo, era Entre o Sonho e a Realidade, aí vinha um subtítulo que era A Leitura como Produção de Sentido no Contexto do Câncer Infantil. E eu analisei, passei 4 meses analisando os desenhos dele, desenhos que é utilizado na biblioterapia, na psicologia também, como projeto, eles se projetam naquele desenho. E eles passaram 4 meses desenhando os mesmos sujeitos da pesquisa, as crianças, a casa, a árvore e uma pessoa. Era uma pessoa, a casa e a árvore. Aí foram escolhidos 8 sujeitos, 6 sujeitos, foi 6. Aí, porque foi assim, eles iam morrendo, entendeu? Aí só ficaram 6, porque era já faz bem. E esses 6, eles conseguiram desenhar. Eu me lembro que tinha uma menina, ela tinha na época, se eu não me engano, 11 anos. E ela, todo desenho que ela fazia, ela desenhava, na árvore, ela desenhava um tronco com os olhos, o nariz e a boca. Os frutos eram os olhinhos, tudo na árvore. Ela desenhava uma bola, na bola tinha os olhos, o nariz e a boca. Então, era uma característica dela. Eu não tinha condição de analisar sozinha. Então, uma psicóloga amiga minha ajudou a fazer, porque elas têm toda essa... E a gente chegou a essa conclusão, né? Não foi eu como bibliotecária. Eu participei de todo o processo, mas a análise fomos nós duas. Eu dizia a ela o que ele tinha feito, mostrava o desenho, e elas têm lá todo um encaminhamento que relata que é dessa forma. Aí dizia que essa criança, e o câncer dela era bem agressivo, era leucemia e já estava bem agressivo. E ela conseguiu, ela afirmava, a psicóloga, que ela tinha uma condição boa para se recuperar, mesmo sendo leucemia, porque era favorável. Aquele desenho, tudo que ela projetava dela tinha vida. A força dela era tão grande de viver, uma criança de 11 anos, que ela podia ser curada. E ela foi curada. A última notícia que eu soube dela, ela estava casada, sabe? E eu fiquei muito feliz. Aí tinha o outro ele era carequinha, já estava bem, e ele tinha o maior complexo de ser careca, né? Ele usava um boné. Às vezes eles estavam brincando e o colega já sabia, aí puxava o boné, era uma briga, ele enlouquecia, ele ficava com a raiva que parecia que queria botar fogo pelos olhos. E na época, o Ronaldinho, eu acho que ele teve uma importância muito grande, porque ele ficou careca, e ele é um símbolo, né? Ele é um ídolo da gente, das crianças naquela época. E aí ele foi se acostumando mais com a carequinha dele. E hoje qualquer pessoa, a gente vê carequinha, não se importa, né? E aí ele também, todo o desenho que ele fazia da pessoa era com boné.
não tinha uma pessoa assim, eu tinha de cada um, eu tinha mais de 100 desenhos com o boné. E isso era justificado por conta que eles projetavam a realidade dele no papel. Aí tinha outro que ele desenhava a casa. Aí toda vida que ele desenhava a casa, ele fazia as paisagens, ele botava um rio ao redor, botava uma árvore, nada específico no desenho da árvore, nem da pessoa, porque tinha que ter a pessoa, a casa e a árvore. Ele botava um banquinho com as pessoas, um bonequinho sentado, né? Para dizer que eram as pessoas. Mas quando chegava na casa, tudo que era porta, tudo que era janela tinha que ter grade. Ele inventava 1000 tipos de porta, cada desenho era uma porta diferente. Era quadrada, era redonda, janela, mas todas elas tinham que ter grade. E aí a psicóloga chegou à conclusão que era a insegurança dele. Ele era muito seguro. Aí dava a concepção assim, que ele tinha que ser muito trabalhado, né? Muito cuidado, porque ele não tinha aquela fortaleza, porque a gente sabe que a cura também vem, né? Da pessoa. Aí esse eu não sei, quando eu saí ele ainda estava, ele era vivo ainda, aí depois eu não soube mais notícia, tá? E foi um trabalho bem importante. Aí quando chegou no meu doutorado, que eu fui fazer o doutorado, aí eu trabalhei com a questão também com o menino de rua. Foi a questão da leitura, só a leitura eu não coloquei na minha tese nem na minha dissertação biblioterapia no título, mas o título do meu doutorado, a minha tese foi do limiar da casa ao olho da rua, que eu trabalhei as histórias de leitura deles, de criança em situação de risco, né? Porque a orientadora disse que era melhor colocar criança em situação de risco do que menino de rua, sabe? Aí eu coloquei crianças, história de leitura de crianças, e eu cheguei a comprar, também foi apresentado na Enancib, eu fiz o doutorado na UFMG, eu fiz um mestrado aqui, e foi apresentado também foi apresentado no Enancib. E eu também analisei ele e cheguei a comprovar que menino de rua relê. Foi na época que saiu o retrato da leitura no Brasil, né? E a gente chegou a uma conclusão, né, que estava caminhando para isso. Também analisei os desenhos dele, mas o desenho dele foi porque tinha um questionamento que eles tinham que fazer para eu analisar, que é o que é leitura para você. Então, isso foi o que mais demorou na minha tese, porque eu ia, aí eu dizia, o que é leitura para você? Legal. Que a leitura é muito bacana. Você gosta de ler? Muito. Aí, mais ou menos. Não saiu um conceito. E dentro eu tinha que tirar deles a essência do que era leitura no contexto deles, sabe? Aí eu penei demais. E demorando, eu preocupada, a orientadora também. Até que eu, lendo, pesquisando na biblioteca, eu encontrei uma técnica de desenho comentado, né, do autor, não estou lembrado o nome dele agora, é um nome estrangeiro. Ele dizia que quando a gente trabalhava com criança, para obter esse tipo de informação, de conceitos determinados, a gente não podia agir da forma que eu estava agindo, né? Eu pensei. Aí ele dizia que eu tinha que levar tudo que eu imaginasse, lápis, caneta, algodão, pedra, folha, tal, e mandar ele fazer um desenho. O que é leitura para você, desenho para mim? Aí eu consegui. Eu dava tudo para ele, era um balaio de cor de algodão, de carocinho, de milho, do que dava na telha, de tampa, tudo eu levava. Aí eles ficavam desenhando, e eu perguntava, ele desenhava uma nuvem, como tinha o algodão, aí eles queriam fazer as nuvens, botavam algodão com a cola. Aí o que quer dizer isso aqui? É uma nuvem, professora. Eu disse, mas o que quer dizer essa nuvem? O que tem a ver leitura com nuvem?
porque leitura faz a gente voar. Aí eu comecei a pegar esses trechos dele, né? E cada um formou o seu conceito de leitura na concepção dele. Aí tinha outros que botavam assim, uma estrada e botava uma pessoa caminhando, como se estivesse levitando assim, sabe? Sem botar o pé no chão. O que quer dizer esse boneco assim, em cima dessa coisa? Eu virava menino para perguntar, para ter a conversa igual a eles. Professora, ler é andar não, com o pé no chão. Ler é andar voando. Tem que tirar o pé do chão. Aí eu disse, aí eu ia botar, porque ler levava a imaginação, sabe? Mira, tanto assim, insights, que é impressionante, com os desenhos comentados. Eu não ia conseguir nunca que eles formassem um conceito. E com os desenhos eu consegui. Encontrei muitos desafios, sabe? Mas eu eu enfrento, sabe? Eu não dou um passo atrás. Aí teve aqui, eu comecei a criar, eu digo, a única coisa, para eu tentar fortalecer, né? Para que as pessoas acreditem como eu acredito, é ter seguidores, né? E aí foi renovado, né, o PPC aqui da Biblioteconomia, o projeto pedagógico de curso, e biblioterapia não tinha, nem como optativa, né? E aí eu encontrei uma brecha que tinha disciplinas especiais. Aí eu apresentei o projeto e, menina, era a turma enorme. Apresentei o projeto como disciplina especial, mas tinha a mesma conduta das outras disciplinas, só que não estava. Nesse projeto atual, que vai vigorar agora, biblioteconomia, ela já está como optativa, sabe? E era muito bacana, a gente trabalhava com os alunos. Aí foi quando surgiu o surto de biblioterapia com idosos, biblioterapia. Aí o primeiro TCC que eu orientei foi o TCC Biblioterapia, o que fica e o que significa, com os idosos, era biblioterapia com os idosos, sabe? Aí atualmente eu estou com um projeto de extensão, biblioterapia para idosos, associada, aí agora eu estou procurando parceiros, biblioterapia com contador de história, biblioterapia com musicoterapia. Meu projeto de extensão agora é biblioterapia e musicoterapia, né? A essência da biblioterapia e da musicoterapia encantando o coração das pessoas idosas. Olha, esse projeto é bem diferenciado dos que eu costumava realizar. Por quê? Porque eu estou centrando agora mais nos idosos, sabe? Porque eu estou muito, assim, eu estou participando de algumas coisas do Instituto, a universidade daqui criou o Instituto do Envelhecimento Paraibano. Então, eles abriram mestrado em gerontologia e foi criada agora, aprovada e já vai entrar a primeira turma, e o doutorado em gerontologia profissional, sabe? E ele está sendo referência, até o Japão já entrou em contato para fazer algumas atividades que eles estão querendo desenvolver aqui no curso. Aí já foi uma pessoa daqui, passou um mês lá, até tradutor, elas tinham medo de ir porque não sabia falar, mas com tradutor, tudo eles pagando, porque eles querem incentivar, e muitas universidades procurando o modelo para. Aí eu estou centrando muito agora no envelhecimento, sabe? No Instituto. Não tem curso de graduação, porque o Instituto não pode ter curso de graduação, mas tem mestrado e doutorado.
O que eu acho interessante é que quando a gente pensa que já deu conta, a gente é um eterno recomeço, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita paixão, sabe? Tem que ter muita paciência. E eu fico muito satisfeita quando eu vejo o Brasil caminhando para e passo na biblioteconomia, porque a biblioteconomia desabrochou, sabe? Hoje, inclusive no mestrado, tem no nosso programa de pós-graduação, tem um eixo que quando você se inscreve, você tem que estar, seu projeto tem que estar dentro de algum eixo, tem três linhas de pesquisa, mas dentro dessas três linhas de pesquisa tem os eixos. Aí, se você vai fazer biblioterapia, tem um eixo lá que é biblioterapia, mediação, aí vem tudinho, sabe? E aí já tem projetos mesmo no doutorado, tudo com o nome biblioterapia, bem refletido na tua testa. Eu acho muito bacana, sabe? Então é preciso você acreditar no que você faz, né? E eu vejo as pessoas muito empolgadas, quantas pessoas envolvidas com a biblioterapia, né? É o que esse projeto, eu não vou nem citar nome de alguns, as minhas admiradoras, os meus admiradores, para enaltecer um e não, o outro não ser lembrado, sabe? Eu vou deixar que esse projeto mostre. E eu fiquei muito satisfeita, eu fiquei realizada, sabe? E eu desejo assim, de coração, que realmente a coisa se fortaleça mais e mais, sabe? Porque o que já tem curso de especialização, eu acho inclusive que a pandemia, ela fortaleceu a biblioterapia, você acredita? Porque o que tinha de pessoas precisando ver sem sair de casa, porque não tinham coragem de fazer no outro canto, né? Eles viam através do YouTube, né? Quantas ações, quantas pessoas trabalhando, mostrando que a biblioterapia transforma as pessoas, né? Vou já dizer assim, muda seu modo, seu estado de vida, muda a forma como você pode ver a vida, né? Eu acho que ela ajuda muito o ser humano. E me ajuda também como pessoa, sabe? Eu acredito que as palavras têm um poder muito grande. E quando você consegue se realizar, ver os outros se realizando porque você teve alguma contribuição, a biblioterapia contribuiu na minha vida para isso. Para eu me tornar tentar assim, uma pessoa melhor, sabe? A ajudar, a ser mais compreensiva, para ajudar. E uma coisa muito importante que eu acho todo esse meu processo de biblioterapia é que eu venho descobrindo aliados. Eu não trabalho só a biblioterapia, por exemplo. Eu quando fiz o mestrado, eu descobri a escuta sensível. A escuta sensível, gente, é a arte de saber ouvir o outro. E eu dizia assim, puxa, eu tenho assim, parece que tem o Tico e o Teco estão toda hora brigando, sabe? Aí eu digo, puxa vida, eu encontrei isso na enfermagem, quando eu estava fazendo em 99, quando eu estava fazendo um mestrado, que eu disse, eu tenho que encontrar alguma coisa para me apoiar, aí eu fazia a minha entrevista. E era exatamente isso, era eu saber ouvir o outro, porque na preocupação de anotar nas laterais, que até gravador era mais difícil, eu gravei, claro que eu gravei, mas era um outro trabalho. Hoje a celular é tudo, né? Eu tinha que fotografar, eu tinha que gravar. Aí eu descobri a escuta sensível de René Barbier, né? Que ele levou a escuta sensível para a sala de aula. Ele chegou a entender que não era só o aluno que tinha que respeitar o professor também tinha que respeitar o aluno. E o professor, para respeitar o aluno, ele tinha que aprender a ouvir o aluno, entender os problemas daquele aluno, principalmente aqueles alunos carentes, aqueles alunos pobres, que não tem nenhum livro em casa também para ler, sabe? E aí eu associei. Hoje tem também TCC
Na biblioteconomia com escuta sensível, só escuta sensível, sem usar a biblioterapia, você vê o quanto você, querendo, você consegue fazer seguidores, né? Angariar, sabe? Puxar seguidores. Aí eu disse, puxa vida, eu só vivo em sala de aula escutando os alunos. O bibliotecário não levanta nem a cabeça para me falar comigo. Né? Aí eu digo, gente, é porque vocês têm que ter também a sensibilidade de saber conversar, de abrir uma conversa. Não, professora, quando a gente pergunta alguma coisa na biblioteca, vai perguntar ali, vai perguntar. Ele nem. Aí eu digo, por quê? Que os alunos, será que é porque não estão sabendo escutar? E aí a gente começou a fazer TCC. Tem não sei quantos TCC sobre a escuta sensível, a arte sabe ouvir o outro na biblioteca tal, na biblioteca tal. Aí eles entrevistam os bibliotecários, aí trabalham com os gestores da biblioteca, e eles acham super interessante os gestores, porque ainda não tinham escutado. Aí hoje, com o passar do tempo, aí já chama escuta afetiva, já uma porção de coisa, né? E tudo isso faz a diferença, gente. A biblioteconomia faz a diferença. Por quê? Veja só, até na saúde, a biblioterapia, na enfermagem, eu fico muito satisfeita. A enfermagem está utilizando muito bem a biblioterapia, trabalhos belíssimos, psicologia, sabe? Porque estão descobrindo que biblioterapia, ela se utiliza da leitura, de todas as atividades lúdicas, do desenho, da contação de história. Não é uma coisa separada, do afeto, do saber ouvir, de tudo. Aí isso é que engrandece as pessoas. Encanta, a biblioterapia encanta. Então, eu fico muito satisfeita com esse progresso, sabe? Da biblioterapia, muito satisfeita mesmo. E eu acho que vão continuar, né? Mas tem uma coisa bem interessante da biblioterapia. Por exemplo, a gente acha que só o pobre, só o mais fraco, só o doente, só o idoso precisa da biblioterapia. Gente, eu estou fazendo um projeto agora com os idosos, que é esse biblioterapia e musicoterapia, numa instituição que não é uma instituição de longa permanência, não se chama mais asilo de idosos, né? É instituição de longa permanência. Numa instituição que é como se fosse, eles recebem o idoso, eles moram lá, é como se fosse a casa dele, eles têm família, têm tudo. Mas o que eu observei é que esse tipo de idoso, ele precisa muito mais do que aquele que tem dentro de uma instituição, de uma LPI, instituição de longa permanência, que não tem família, que não tem ninguém, sabe? Porque esses têm filho, esses têm família, tem neto, tem nora, tem sogra, e às vezes, por decisão mesmo da família, colocam como se fosse um hotel, sabe? E lá eles são altamente bem tratados. Inclusive, tem uma pessoa que nem é tão jovem, teve um problema de saúde e não tinha, fica lá, porque realmente as pessoas têm seus afazeres e não tem tempo para se dedicar. Então, a falta do afeto, a falta do amor, do companheirismo, né? E a solidão é o que dói. Mas o que é que se pode fazer? Simone de Beauvoir diz que só existem duas opções na vida. É morrer ou envelhecer. Qual que você prefere? Eu prefiro envelhecer, ficar bem de banguelinha, bem galinha, mas envelhecer. Morrer só se for para ir para o céu. Não é verdade? Então, eu me sinto feliz em estar podendo contribuir com esse trabalho. Muito feliz mesmo por estar encontrando gente que esteja, sabe, destinado a levar isso adiante. Saber dessas histórias. Quantas histórias tem, quantas pessoas que trabalham mais tempo na biblioterapia do que eu, né? Eu não vou citar nome para não esquecer de nenhum. Tudo tem seu
espaço na vida, a tecnologia, né, a biblioterapia, e assim vai. E aí vai proliferando, né, o cantigo do galo faz o amanhecer, né? Foi desafiadora para mim do começo ao fim. Primeiro, eu achei assim espetacular a garra da mestranda, se deslocar do seu local, né, do mestrado, no mestrado profissional, que a gente sabe que não tem bolsa, vir procurar as pessoas, todo o cuidado, todo o zelo de enviar um questionário. Muitas pessoas trabalham a biblioterapia, mas não responderam os questionários, né, que foi enviado e tudo. Depois selecionaram aquelas conversas, e foi uma coisa assim muito criteriosa, sabe? Eu me senti assim, a palavra que eu utilizo desde o começo foi desafiadora. Desafiadora em todos os momentos. Pela falta de tempo, né? Pelo processo em si, não tenha sido difícil assim de você conciliar tudo, mas deu tudo certo. Mas o que foi mais importante para mim foi eu conseguir tirar, sabe, de mim coisas que estavam guardadas e que eu não percebia. Eu digo, que é que eu vou... Quando eu comecei, o que é que eu vou dizer? Aí, claro que a gente faz um roteiro, né? Aí eu digo, menina, fala, eu só faço comentar, só faço conversar. Então, eu reafirmo, foi um momento desafiador, mas de muita sensibilidade, sabe? Teve uma hora que eu disse, meu Deus, eu estou desabrochando de mim. Esse projeto me deu a oportunidade de rememorar, né? De retirar coisas da minha memória, vamos dizer, do meu coração, que eu gosto muito do coração, quando eu quero que meus alunos guardem uma coisa, quando eu estudava, tem que decorar. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que decorar. Aí a gente sabe que decorar leva uma topada e esquece, né? Eu digo para eles, gente, eu desenho um coração nos slides, gente, isso aqui é para guardar no coração. Eles já sabem. Tudo que é importante de uma disciplina que eu acho, eu digo, isso tem que guardar no coração. Então eu senti esse momento, essa retirada de lembranças que estavam guardadas na minha memória e no meu coração. E o que é mais interessante, veio fortalecer uma coisa que eu sempre digo, e que eu sempre digo, que eu concordo e sempre digo. A professora Bernardino tem um livro de memórias e que é organizado com outras professoras do departamento, professora Ana Corda, outra, estou citando o nome sem me lembrar do restante, sem querer, né? Que concordo e sempre digo que ela diz que o título do livro diz assim, Memórias. Lugar onde as lembranças nunca envelhecem. Eu disse, puxa vida, eu gosto tanto de dizer isso, olha aí. Hoje eu senti que essas lembranças não estavam envelhecidas na minha memória. Estavam fluindo, não estavam me deixando raciocinar. Eu digo, eu não quero, peraí, calma. O Tico e o Teco estão brigando demais. Tenham paciência para eu poder coordenar o que eu vou dizer, né? Que a gente sempre faz coordenar os insights. E aí aconteceu isso, entendeu? Esse poder de eu poder falar de mim, de coisas que eu não tinha tempo, que eu pensava que eu não me lembrava mais, que estava adormecido. Isso é muito bom, sabe? Rememorar coisas boas é muito bom. Né? E falar do que a gente gosta é muito bom. Embora você falar de si seja muito difícil, por isso que eu digo que é desafiador, mas enobrece a alma e o coração. E viva a biblioteconomia, né? Vamos para frente é que se anda. Obrigada pela oportunidade.